Então, pessoal, trouxe aqui alguns dados mais novos consolidados a respeito de abertura e fechamento de empresas no Brasil no ano de 2023, no ano passado. Eu fiz recentemente um vídeo tratando também desse tema, mas usando os números aí do Sebrae. Agora eu trago aqui os dados compilados pelo Poder Empreendedor, que é do pessoal lá do site Poder 360, né? Tem uns gráficos aqui já famosos, já conhecidos deles, que eu sempre trago aqui no canal para a gente olhar, né? Então vamos conversar aqui sobre esse assunto, sobre esse tema, ver esses dados que apontam para uma queda substancial de quase 20% no saldo de empresas abertas em 2023, no que se refere à comparação com o ano anterior. Então vamos dar uma olhada nesses dados aqui de forma mais detalhada, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui neste canal para ajudar o meu canal a crescer, a ser recomendado para cada vez mais pessoas, né? Se você gosta aqui do conteúdo que eu produzo e ainda não é inscrito, clique aí então no botão de se inscrever, me dê essa força, essa ajuda aí. Se você já é inscrito, dá aquela conferida marota na sua inscrição, porque às vezes, sabe-se lá por qual motivo, né? Essa inscrição acaba sumindo aqui no YouTube, é impressionante. Então aqui, o que foi apurado pelo pessoal do site Poder 360, então, é que houve uma queda de 19,5% no total de empresas abertas no Brasil em relação a 2022, né? Ou seja, as empresas estão sendo abertas ainda, ok? Tem um saldo positivo, esses números são positivos. Eu sempre gosto de frisar isso aí, né? Que realmente a questão percentual costuma confundir bastante a cabeça, né? É um percentual menor, isso representa uma queda? Não necessariamente, tem que ser analisado no conjunto como um todo. Então, as empresas continuam sendo abertas, continuam subindo aí, né? Só que num ritmo menor. Esse aqui é o ponto que é colocado como o mais importante dessa pesquisa, né? Aqui tem os dados, né? O saldo de novas empresas criadas no Brasil aí, em comparação ano após ano. Isso aqui é em milhões de empresas, de estabelecimentos, né? Então, qual que é a questão aqui? O que é esse saldo de empresas aqui? O que é esse saldo consolidado por esse pessoal aqui, né? É a quantidade de empresas abertas menos a quantidade de empresas fechadas ao longo do ano, né? Então, isso aqui é em milhões de empresas, bastante coisa, é claro, né? Mas você pode ver aqui que, de fato, esse valor tem sido positivo sempre, pelo menos desde aqui de 2013, mesmo na época ali da crise da Dilma Rousseff, esse número caiu, ok, mas ficou positivo, mais empresas abrindo do que fechando. Isso é sempre bom, sempre interessante, né? Houve aqui o menor valor, que foi lá em 2018, na época do Michel Temer, né? Foram apenas 200 mil empresas líquidas, vamos colocar assim, né? Empresas criadas, o saldo aqui nesse ano, né? O menor saldo em 10 anos, diga-se de passagem, e de fato a coisa foi começando a aumentar depois. Eles fazem aqui uma questão, fazem questão, melhor dizendo, de pontuar que o número aumentou bastante por conta dos MEIs, e eu vou chegar nesse ponto, já falei no outro vídeo sobre isso também, mas veja aqui que há uma queda substancial entre 2022 e 2023 nesse saldo, né, de quase 20% de fato. Ok, está se mantendo aqui esse padrão, ao que tudo indica, nos últimos anos, desde 2021 para frente, né? Só que, ainda assim, essa queda aqui do governo Lula é bastante substancial, porque tipicamente não há quedas tão sucessivas assim, geralmente há uma correção no período seguinte. Aqui não, né? O governo Lula aprofundou uma queda que já estava acontecendo de fato, né? 1,7 milhão de empresas abertas em 2023 não é pouca coisa. Aliás, isso aqui é a questão do saldo, né? O valor positivo entre empresas fechadas e empresas abertas, né? Porque o total é esse aqui, o total consolidado, né? 3,9 milhões de empresas abertas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023 e 2,2 milhões, melhor dizendo, 2,2 milhões de empresas fechadas nesse mesmo período. Então temos um saldo de 1.700.000, claro, valores arredondados aqui, né? Sendo que o último mês do ano teve o menor saldo em 2023. Isso eu falei também recentemente ali, porque que isso é típico de acontecer também, mas foram apenas aqui 58.800 novos CNPJs aí, comparando aberturas e fechamentos, né? Um valor, um resultado líquido aqui a esse respeito, sendo que
desde outubro, o número de empresas abertas vem caindo, né? Só que em todos os meses do ano, o saldo ainda foi positivo. Ou seja, estamos falando de fato aqui de um número ainda ok, mas que vem em franco declínio, melhor dizendo. A gente tem aqui consolidado o dado, então, a respeito desse saldo mês a mês, né? Começando lá em janeiro até dezembro. A linha azul escura aqui representa o número de empresas abertas, a linha vermelha representa o número de empresas fechadas, isso aqui em milhares já, não é em milhões, mas em milhares, e azul claro é o saldo, a diferença da linha de cima é menos a linha de baixo, né? Então, você pode ver que esse saldo estava mais ou menos aqui estável na faixa de 150, 170 mil empresas positivamente no decorrer do ano, só que virou o semestre, e eu já falei várias vezes aqui no canal como esse semestre, o segundo semestre de 2023, foi ruim do ponto de vista econômico, atividade econômica praticamente estagnada, essa é a verdade, né? E aqui, a partir do mês de outubro, né, de forma mais precisa, o saldo caiu mês após mês, sendo que se a gente considerar de agosto para frente, o resultado foi bastante pífio, essa é a verdade. Ou seja, praticamente o segundo semestre todo tendo uma quantidade decrescente de empresas sendo abertas, né? O grande risco, o grande perigo é esse número continuar caindo aqui. Tudo bem, o pessoal sempre fala que o mês de dezembro geralmente tem, de fato, uma questão de baixa abertura de empresas e um fechamento aí considerável de empresas também por conta da sazonalidade e tudo mais. Depende do resultado de janeiro, que vai vir logo aqui depois, para a gente ver para onde esse gráfico aqui vai. Se ele vai dar uma recuperadinha aqui, ou se ele vai continuar caindo. Aí sim, realmente, vários meses seguidos de queda é uma questão preocupante, sem dúvidas, né? Agora, o que é preocupante também, né, que é uma coisa assim, que tem que ser sempre levada em conta nesses números de abertura de CNPJ no Brasil, é que a maior parte disso aí, né, o ponto principal, o maior componente, 2/3 dessas empresas são microempreendedores individuais. Não são empresas convencionais, ali uma empresa limitada, uma microempresa, uma empresa de capital aberto, nada disso. São microempreendedores individuais. Então, desse universo aqui de quase 21 milhões de empresas funcionando no Brasil, quase 14 milhões são microempreendedores individuais. Temos empresas convencionais, 6,6 milhões, né? Sendo que tem aqui, isso está dividido em empresas, aliás, isso aqui é sociedade limitada, né, que é o principal, a modalidade de uma empresa convencional na atualidade, é mais conveniente para as partes isso aqui, né? Sendo que, de fato, existe esse outro percentual pequenininho aqui, que compõe sociedades anônimas, cooperativas, empresa pública e vários outros tipos de CNPJ aqui, mas é uma fração muito pequena do todo. Agora, é importante frisar isso aqui do microempreendedor individual realmente, né? Porque esse número aqui acaba distorcendo a realidade do empresariado brasileiro, né? 20 milhões de empresas funcionando no Brasil, isso aqui representa uma empresa para cada 10 pessoas. Isso não é sequer viável, né? Essa é a verdade. Então, o número aqui de MEIs, microempreendedores individuais, ele não representa absolutamente, de forma alguma, atividade econômica. Sim, tem MEI que foi aberto aí para, de fato, realizar uma atividade econômica, ser uma empresa ali em uma pessoa apenas, no microempreendedor. Mas tem muita gente que abre o MEI, por exemplo, para recolher INSS no valor baixo, né? É mais vantajoso do que pagar um carnê de INSS, por exemplo. Se você paga um carnê de INSS de 11%, você consegue pagar, ter os mesmos benefícios previdenciários abrindo um MEI no seu nome e pagando pelo MEI um valor aí que é praticamente a metade, né? Um pouco menos da metade, inclusive, do que se paga no carnê. Então, realmente, tem muita gente que abre um MEI só para contribuir para o INSS, ou então abre para alguém da família, para a pessoa, para ele próprio pagar para aquela pessoa ter uma contribuição previdenciária. Quantos desses aqui representam esse cenário? Gente que não circula a atividade econômica da empresa, né, desse MEI aí, não produz nada com isso, usa apenas para fazer a questão lá previdenciária. E aí, quanto disso aqui que representa? Outra coisa que acontece também, como se diz, né? É raro, mas acontece com frequência. A pessoa tem uma empresa convencional, ela aí está pagando muito imposto nessa empresa, ela abre um MEI ali, no nome de alguém, no parente da esposa, do irmão, alguma coisa, começa a direcionar vendas para esse MEI aí,
porque ele não tem tributação, tem um limite baixo, mas ele não tem tributação. Aí abre um outro MEI para um outro parente, vai abrindo vários MEI para destrinchar a atividade principal da empresa dele, que está aqui nesse quadro laranja aqui, né? Laranja, né? Casou bem. Mas, de fato, ele usa isso, cria vários MEI para ficar como satélite orbitando em torno da empresa principal. Não dá para dizer que esses MEI aí representam empresas, cada um uma empresa diferente. Não, é tudo dentro da mesma atividade ali, é uma questão puramente burocrática, administrativa e tributária, né? Sonegatória, eu diria. Então, realmente, esses números, esses dados aqui são enganosos e mostram o quanto que esse gráfico está maquiado, essa é a verdade. A gente não sabe quantas empresas de verdade estão aqui nesse número de 1,7 milhões de empresas líquidas aí no ano de 2023, porque a gente não sabe quantos dos MEIs que foram abertos nesse ano, no ano de 2023, realmente são empresas funcionais, empresas que estão produzindo algo para a sociedade. Então a gente não tem como bater o martelo a esse respeito, tratar como empresa algo que possivelmente não é, né? A notícia boa que nós temos aqui, isso já é de algum tempo, é claro, é o tempo que se gasta para abrir uma empresa no Brasil. Isso já foi muito maior, assim, absurdamente maior, de semanas, às vezes até meses. Agora, o tempo médio para abrir uma empresa no Brasil caiu para 1 dia e 3 horas. Realmente, não tem nem comparação com o cenário de 10 anos atrás, digamos assim. Isso é uma notícia muito boa. Quanto mais fácil, menos burocrático, mais barato é para abrir uma empresa, mais gente vai se interessar por iniciar um negócio. Essa é a verdade. E aí toda a economia sai ganhando. Mas o que você achou desses números, desses dados? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.